Amperímetros e voltímetros. Os amperímetros são instrumentos capazes de medir a intensidade de corrente elétrica em um condutor, em um ramo de um circuito. Já os voltímetros são instrumentos capazes de medir a diferença de potencial entre dois pontos no circuito. Eles podem ser classificados de acordo com aspectos construtivos, mas em geral são divididos em dois grupos, né, dos analógicos e dos digitais. Na figura abaixo a gente tem à esquerda um voltímetro analógico e à direita um digital. Os amperímetros e voltímetros analógicos eles são construídos a partir do galvanômetro. O galvanômetro é um dispositivo eletromecânico composto por uma bobina que está inserida dentro de um campo magnético formado por esse ímã permanente. Essa bobina ela é percorrida pela corrente do circuito, a corrente do circuito que a gente está medindo. Ao ser percorrido por essa corrente, forma-se um campo magnético, a interação desse campo magnético com o campo magnético formado pelo ímã permanente resulta aqui na movimentação desse ponteiro, né? A inclinação do ponteiro corresponde à corrente que passa pela bobina, corrente que passa pelo circuito. Características dos galvanômetros: a baixa resistência, né, e a sensibilidade muito elevada. Ele é muito sensível a pequenas variações de corrente. Ele também tem limitações. Ele mede correntes da ordem de microamperes. Então, para se medir correntes maiores do que isso, então faz-se o uso aí de um resistor de desvio, né? O resistor shunt. Esse é um esquemático de um amperímetro, onde a gente tem o galvanômetro sempre em paralelo com algum resistor. A ideia do resistor de desvio é formar aqui um circuito divisor de corrente, né, onde a maior parte da corrente vai ser desviada pelo resistor. Isso devido à limitação do galvanômetro. Então, para cada ordem de grandeza e para cada ordem de corrente que você queira medir, você seleciona uma faixa de leitura e a cada faixa de leitura dessa você está selecionando, formando aqui um paralelo com um resistor shunt diferente, né? Esses resistores são cada vez menores, né? Quanto menor o resistor, maior a corrente que eu vou poder medir. É uma característica do amperímetro ter uma resistência baixa. O galvanômetro já possui resistência baixa, esses resistores são ainda menores, a resistência equivalente do circuito é bem pequena, né? A resistência do amperímetro ideal é zero. Isso devido à forma como ele entra no circuito, ele necessita ser de uma resistência muito baixa. O voltímetro ele também possui aqui resistores associados com o galvanômetro, só que dessa vez são resistores de valor bem elevado, né? O galvanômetro ele possui resistência baixa, né? E o voltímetro ele necessita ter uma resistência muito alta, também devido à forma como ele vai entrar no circuito. Ele precisa ser de uma resistência muito alta. Então eu preciso associar em série, né? Fazer associação do galvanômetro em série. Então aqui os resistores, que são, novamente aqui você tem várias escalas, né? E a cada escala de tensão que eu seleciono, eu estou associando um resistor diferente aqui ao galvanômetro, né? Esses resistores são denominados resistores de multiplicação. A característica do voltímetro é ter resistências muito altas. Então aqui à medida que eu vou aumentando a minha escala aqui, eu estou associando resistores cada vez mais
de valores cada vez mais altos, né? Vantagens do uso, né? Vantagens dos equipamentos, dos medidores analógicos, a gente cita aqui algumas, né? A sensibilidade, né? Elevada sensibilidade, tudo em função do galvanômetro, né? Que é um elemento bem sensível. A resposta muito rápida também. O fato dele ser mais barato do que os digitais, né? Ele é de construção mais simples, né? E eles não necessitam de fonte de alimentação, fonte externa de alimentação. A própria corrente do circuito é o que movimenta o ponteiro, né? Como desvantagem, a gente cita aqui duas coisas, né? A fragilidade, que é também devido ao galvanômetro, né? O galvanômetro é um equipamento frágil, né? Ele é bastante vulnerável aí a choques mecânicos, por exemplo, e a menor precisão das leituras, né? Visto que ele é um equipamento eletromecânico, né? Ele pode sofrer ali um empenamento, enfim. O ponteiro pode ser deslocado por alguma queda, enfim, também. E, enfim, falando agora do equipamento dos medidores digitais, eles não possuem galvanômetro, eles possuem aí circuitos integrados que vão fazer essa leitura, né, das grandezas. A gente traz aqui um exemplo de um circuito, circuito de um multímetro digital, utilizando um circuito integrado. A gente repara que esse é um circuito mais elaborado, tem vários componentes eletrônicos aqui dentro. Aqui regulador de tensão, amp-op, enfim. Falando das desvantagens, vantagem comparando sempre com os analógicos, né? A precisão é bem maior, tem mais robustez por não ter elementos tão frágeis como o galvanômetro. Possui maior facilidade de uso, né? O display já mostra ali em formato digital a leitura. Possui mais funcionalidades, né? Por exemplo, a tecla Hold para congelar a leitura. O fato de muitas vezes não necessitar escolher a escala de medição, muitas vezes o instrumento digital já vem com a escala automática, né? Como desvantagem, a gente seleciona aqui custo elevado em comparação com os analógicos e o fato de não serem tão sensíveis às mudanças rápidas como o galvanômetro e, consequentemente, os medidores analógicos são. É muito comum, tanto o amperímetro quanto o voltímetro analógico e digital, eles estarem embutidos aí num único equipamento, que é denominado multímetro, né, que mede outras grandezas além de corrente e tensão. Ele pode medir resistência, capacitância, etc. Agora eu vou apresentar algumas características do voltímetro e do amperímetro, além de como utilizá-los corretamente. Começando pelo amperímetro, é fundamental destacar que o amperímetro ideal ele possui uma impedância nula. Isso vai garantir que não haja uma queda de tensão sobre ele e, consequentemente, não vai influenciar na corrente do circuito que está sendo medido. No entanto, na prática, os amperímetros reais eles possuem uma impedância não nula, mas muito baixa, o que pode resultar em uma pequena queda de tensão, mas ainda permitindo uma medição precisa da corrente elétrica. Em relação ao voltímetro, ao contrário do amperímetro, ele apresenta uma impedância infinita. Isso é necessário para evitar a drenagem de corrente do circuito. É o que poderia interferir em seu funcionamento. Na realidade, os voltímetros reais eles têm uma impedância muito alta, o que pode afetar o funcionamento do circuito durante a medição. Devido às características mencionadas, é imprescindível seguir a regra básica. O amperímetro ele deve ser conectado em série com a carga e o voltímetro em paralelo, conforme está sendo ilustrado na imagem. Mais adiante, nós iremos ilustrar as possíveis consequências de não seguir essa prática. A seguir, vamos demonstrar a forma correta de conectar os instrumentos ao circuito. Para isso, utilizaremos um circuito simples montado no simulador multisim, onde V1 é igual a 12 volts e R1 é igual a 500 ohms. Ao utilizar um amperímetro, o primeiro passo é interromper o circuito no ponto específico onde desejamos medir a corrente. Em seguida, o amperímetro deve ser conectado em série. Isso vai permitir uma medição precisa da corrente, sem interferir no fluxo normal do circuito. Já com o voltímetro, devemos inserir as pontas de prova nos pontos onde queremos medir a diferença de potencial.
o DDP. Utilizando o mesmo circuito como exemplo do amperímetro, se desejarmos medir a tensão sobre o LED, devemos então inserir as pontas de prova em paralelo com o LED, como pode ser visto na imagem. Isso vai garantir uma leitura precisa da diferença de potencial no componente específico, sem alterar o funcionamento do circuito. É também importante ressaltar a importância de selecionar a faixa apropriada de medição tanto no voltímetro quanto no amperímetro. Essa seleção ela vai influenciar diretamente na precisão das leituras e também vai evitar danos ao instrumento. Bom, devido às características do amperímetro e do voltímetro, então existem aí existe a forma correta de se ligar o amperímetro e a forma correta de se ligar o voltímetro. É um amperímetro em série, o voltímetro em paralelo. A gente vai tentar mostrar aqui na animação o que ocorre quando a gente não observa isso e acaba ligando de maneira errada o nosso voltímetro e o nosso amperímetro. A gente vai usar para isso esse simulador chamado Fallstadt Circuits, que é disponível aí na internet gratuitamente. O diferencial desse circuito, além de ser gratuito, ele tem esses pontinhos amarelos, né, que eles andam aqui simulando a corrente no circuito, que pode facilitar um pouco o entendimento. Esse simulador, apenas posicionando o cursor do mouse sobre o componente, a gente consegue perceber ali no canto direito os valores de tensão corrente. Então, no primeiro caso aqui, a gente utiliza uma resistência de 500 mega-ohms, né? Usando aqui de maneira simbólica, simbolizando aqui o que seria o nosso voltímetro, né? Então, a ideia aqui é colocar o voltímetro em série e observar o que ocorre aqui com o circuito, né? A gente percebe que o circuito está funcionando normalmente, né? E aí, à medida que a gente vai abrir aquela chave, a gente vai abrir o circuito e inserir o voltímetro em série com o LED, a gente percebe que o LED para de funcionar, ou seja, o circuito, o amperímetro, um voltímetro em série vai fazer meu circuito parar de funcionar porque é uma resistência muito alta, vai zerar a corrente que passa no circuito, né? Aqui, agora simbolizando que seria um amperímetro, a gente escolheu aqui uma resistência bem pequena, de 1 miliohm, e vamos ligar em paralelo com esse LED, primeiramente, e observar o que ocorre. Bom, o circuito está funcionando corretamente, no momento que a gente fecha a chave aqui, a gente insere o amperímetro em paralelo, toda a corrente que antes fluía através aqui do LED acaba passando pelo caminho mais fácil, que é o amperímetro, né? Então, eu tenho aqui um valor que agora está sendo limitado apenas por essa resistência, né? Ainda tem essa resistência limitando, mas poderia ter cometido um erro mais grave, que seria ligar o amperímetro em paralelo com esse resistor. Nesse caso não vai ter mais nenhuma outra resistência limitando a corrente do circuito. Então a corrente vai passar pelo caminho mais fácil, que é pelo amperímetro. A gente vai observar aqui no canto direito que a corrente ela vai tender para o infinito, né? Bom, erros como esse pode parecer bobagem, mas é muito comum, né? Principalmente o erro de montagem do amperímetro. Existe um amperímetro, que é o alicate amperímetro, que ele não necessita que se abra o circuito, né? Ele não é intrusivo, não há necessidade de abrir o circuito para inserir ele. Basta você posicionar
essa garra em volta do condutor, né? E aí, através do eletromagnetismo, ele mede a corrente. Aqui a gente traz algumas dicas de segurança para utilizar esses equipamentos, né? Voltímetro e amperímetro. Conhecer o equipamento, é o que a gente está fazendo aqui agora. Atentar-se às limitações de uso, né? Os equipamentos eles têm limitações, não dá para utilizar para medir qualquer ordem de grandeza. Selecionar corretamente a grandeza a ser medida e a faixa adequada, selecionar o terminal de medição adequado. Além de você selecionar corretamente qual escala e qual grandeza você vai medir, você tem que selecionar corretamente também os terminais. Você pode se deparar com uma situação como essa que você tem um multímetro com vários terminais e você precisa observar, né, qual é o terminal adequado para a medição que você quer realizar. Outras dicas: tirar a alimentação do circuito antes de inserir o voltímetro e o amperímetro e só religar após fazer uma conferência e checar, né, tudo e verificar se não tem nada ligado de forma errada. Evitar deixar o instrumento ligado sem supervisão de alguém também. Para conservação, evitar choque mecânico, queda, utilizar corretamente, calibrar periodicamente e guardar corretamente. O uso na engenharia de controle e automação, a gente tem uma série de disciplinas onde a gente irá utilizar o voltímetro e o amperímetro. A gente elencou aqui algumas. Bom, e essas são as nossas referências, e assim nós chegamos ao final desse vídeo.